descer a fazer campanha, portanto, no seu caso, o Belém, muito boa noite. Boa noite, Sr. Presidente da Câmara de Valença. Boa noite, Sr. Diretor do Gabinete de Estudos e Srs. Membros do Gabinete de Estudos. Estamos hoje a falar de ambiente e energia no âmbito da campanha das legislativas e do contributo do nosso Gabinete de Estudos. Cumprimento o Engenheiro Vasco Faria, coordenador temático da área do ambiente e de energia, bem como toda a sua equipa. E é com gosto que hoje estamos aqui em Valença, em mais uma iniciativa. Já tivemos durante a tarde, visitamos algumas empresas da região e portanto, dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara para nos dar também a todos as boas-vindas e uma palavra amiga aos candidatos legislativos. A todos, em primeiro lugar, agradecer a presença dos candidatos a deputados pelo PSD pelo Distrito de Castelo, em especial ao todo o seu cabeça de lista, o Sr. Carlos Amorim e a restante equipa, o Eduardo Teixeira e outros membros que fazem parte das listas, dizer-vos que é com muito gosto que a Conselhia de Valença recebe não só os candidatos, mas sobretudo essa iniciativa na área do ambiente e da energia, que é uma área da responsabilidade do Gabinete de Estudos da Comissão Política Distrital de Viana do Castelo, que tem feito um trabalho muito meritório nesta matéria e que hoje nos desafiou para levarmos a efeito esta iniciativa. Essa é uma iniciativa da Conselhia de Valença e da Comissão Política Distrital, a qual o convidado está presente e estarei aqui com muito gosto. Darei o meu contributo, sobretudo a perspectiva autárquica sobre esta matéria, porque é uma área em que parte do discurso do governo têm sido os autarcas deste país, muitos deles, os principais protagonistas do sucesso que tem sido desenvolvido um pouco por este país fora. Não só em termos de energia, no âmbito da energia, das energias renováveis, a maior parte destes processos começaram exatamente por autarquias, o Alto Minho é um destes exemplos, mas também em toda a matéria ambiental, sobretudo na questão dos resíduos, é uma área às quais os municípios têm vindo a dar resposta e, infelizmente, não têm tido o acompanhamento do governo nos últimos anos sobre esta matéria, e parece que a matéria está esquecida, mas é um problema grave porque este país se defronta. Eu depois sobre ele falarei um pouco mais à frente. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. O Sr. Professor Carlos Amorim vai fazer uma breve introdução a esta. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Dr. Jorge Mendes, e agradecer-lhe de facto de participar e nos receber aqui. Cumprimentar o Sr. Presidente da Distrital, o Sr. Dr. Eduardo Teixeira, e cumprimentar o Dr. Castro Tavares por mais esta excelente iniciativa. Eu devo dizer que quando iniciei estas lides de candidato, a primeira vez que fui candidato a um cargo público, a um cargo político, os únicos cargos que tive até hoje foram na universidade, não me passou pela cabeça que iria estar num evento destes, e já não é a primeira vez, pelo contrário, já temos tido discussões e reflexões muito profundas sobre matérias variadas, ainda ontem sobre matéria de finanças e fiscalidade, tivemos sobre, matérias como a saúde, tivemos sobre matérias como o desemprego, reflexões que devo dizer tiveram um nível que eu, a educação, a cultura, reflexões várias durante a pré-campanha eleitoral e também, como hoje, durante a campanha eleitoral, que não me passavam pela cabeça que se pudessem fazer num momento, digamos assim, como este. Obviamente, como disse o Presidente da Distrital, e começo já com as desculpas, à boa maneira portuguesa, antes de começar com qualquer coisa, até de pedir desculpa, não é? E a primeira desculpa que eu vos queria pedir é que eu, eventualmente, talvez não esteja na forma física que seria desejável, porque estou ao mesmo tempo a fazer campanha eleitoral à moda antiga, isto é, arruadas, visitas, falar com pessoas, feiras, faz parte e que, embora eu não tenha muita prática, tenho bons professores, tenho bons mestres aqui ao meu lado esquerdo e que me estão a ajudar e eu queria lhes agradecer também publicamente por isso. Mas estas reflexões são fundamentais. Os partidos, não os esqueçamos nunca, são espaços de reflexão.
e reflexão política. Mas a reflexão política também é reflexão técnica sobre os temas mais variados que têm a ver com as várias dimensões que a cidadania comporta hoje em dia. E, sem dúvida nenhuma, que todas estas têm sido feitas pelo grupo de estudos são de salientar, e eu queria deixar aqui uma palavra muito especial ao Dr. Carlos Tavares e aos vários grupos que ele coordena, porque de facto tem sido de uma riqueza e de uma utilidade extrema, não apenas para mim enquanto candidato, mas também para aquilo que deve ser a função de um partido político numa sociedade moderna como aquela que nós queremos ser. Isto é, a dimensão da reflexão é fundamental. E devo dizer que me tem ajudado bastante. E eu considero um candidato que tenha alguma preparação, mas há um conjunto de áreas que é normal, como devem calcular, o ensino universitário está cada vez mais afunilado. Isto é, nós acabamos por saber muito de uma determinada matéria, de uma determinada área, e depois o resto passa-nos um bocadinho ao lado. E de facto, eu neste momento estou muito melhor preparado, enfim, em várias problemáticas que têm a ver com o distrito, por exemplo, graças a este trabalho que tem sido feito ao longo deste mês e meio, deste último mês e meio, e queria agradecer publicamente por isso. Viram para falar um bocadinho sobre direito do ambiente. Eu sou professor de direito do ambiente. O ambiente é uma matéria plural, isto é, comporta também ele uma série de dimensões técnicas que nem sempre, digamos assim, estão completamente interligadas. O direito do ambiente tenta ser único e exclusivamente um conjunto de regras e princípios, um conjunto de regras e de princípios a partir das quais determinadas políticas públicas de ambiente são consubstanciadas. O direito do ambiente é, uma matéria que é relativamente recente. Eu devo dizer que Portugal tem algum orgulho, do ponto de vista jurídico, de ter sido um dos primeiros países a colocar, a consagrar constitucionalmente a matéria ambiental. Há 50 anos, a matéria do ambiente era uma matéria relativamente esparsa. Isto é, o direito do ambiente nasce de questões fronteiriças. Aqui em Valença isto é capaz de dizer muito a muita gente. Nasce de questões fronteiriças, de questões que têm a ver com rios, que têm a ver com, por exemplo, já no século XIX, decisões entre tribunais entre o Canadá e os Estados Unidos, dentro do direito do ambiente, no sentido moderno, obviamente, entre o Canadá e os Estados Unidos sobre fábricas que emitiam gases, ou então onde eram colocados detritos do outro lado da fronteira. Sempre houve esta mania de colocar aquilo que não interessava do lado da fronteira e fazer este tipo de equipamentos, isto já desde o século XIX, exatamente na fronteira, para se poder lançar para o vizinho, digamos assim, tudo aquilo que não era mais aconselhável ter à própria porta. E depois de um conjunto de tratados internacionais, tratados que têm a ver com as noções que o direito do ambiente comportava e que eram noções sempre centralizadas na pessoa. E eu queria assentar um bocadinho nesta tónica. A ideia de ambiente do século XIX para o século XX e até às últimas décadas do século XX, a ideia de ambiente era a ideia de ambiente humano sadio, saudável, portanto, mas centrado na própria pessoa. Não havia a ideia de proteção de fauna e de flora, ou daquilo que hoje nós chamamos, de uma forma um pouco mais densa e global, a biodiversidade. Essa ideia pura e simplesmente não existia. Só para terem, enfim, uma imagem daquilo que eu estou a dizer, foi celebrado um interessantíssimo tratado, que é o Tratado de Londres, no ano de 1900, que depois sofreu uma ratificação em 1936, que era um tratado de proteção da vida selvagem. Mas era um tratado que só protegia, e tinha o cuidado de fazer esta ressalva, este Tratado de Londres, as espécies da vida selvagem que não fossem nocivas ao ser humano. Ou seja, protegíamos as gazelas, os gnus, mas cá os leões e os leopardos, isso é que não, porque os leopardos e os leões são espécies perigosas. E, portanto, reparem, 1900 e 1936 não foi assim há tanto tempo. Eu queria que nós compreendêssemos que estamos numa área que evoluiu muito rapidamente. Há aqui pessoas que não são juristas. Nós, os juristas, agora é um nós, mas está aqui, não sei se há aqui mais alguém que seja jurista, eu julgo que sim, estou a ver alguns,
Mas, para aqueles que não são, deixem-me fazer aqui um pequeno aviso. Nós, os juristas, temos, enfim, uma ideia deste percurso histórico do conhecimento um bocadinho diferente das outras áreas. É normal que na engenharia, na psicologia, na sociologia e uma série de outras coisas acabadas em engenharia haja uma mutação completa, uma inversão, por vezes, dos paradigmas fundamentais de uma área de conhecimento em pouquíssimos anos. Nós não. Nós, no direito, mais ou menos há 2500 anos, que temos o mesmo tipo de linguagem, que investigamos sobre o mesmo tipo de objeto e que temos uma ideia que é relativamente semelhante sobre aquilo que a essência do direito é. E, portanto, isto de 20, 30, 50 anos, para nós é pouco, uma migalha no tempo. E peço desculpa desta pequena ideia que os juristas têm, por vezes, às vezes é um pouco estranho para nós olharmos para a evolução rapidíssima das ciências e perceber que se defende hoje exatamente o contrário do que se defendia há poucos anos. Isto para um jurista é uma coisa um bocado que nos inquieta um bocadinho. Por outro lado, temos menos maleabilidade e menos plasticidade nos conhecimentos. Ora bom, em relação, não sei se vamos ter tempo depois de falar nisso, em relação a uma das áreas que mais foi privilegiada pelo governo socialista, que é as energias renováveis, o PSD também tem aqui opções políticas, digamos assim, a política também tem, pode-se estender o ambiente de várias maneiras e obviamente temos que ter em conta a situação do país. Portanto, o programa do PSD, talvez tenhamos tempo para falar nisso, tem algumas opções sobre esta matéria. Como sabem, tem sido também muito falado o facto de que o PSD, se ganhar as eleições, como todos esperamos, vai diminuir drasticamente, é essa a intenção do Dr. Passos Coelho, o número de ministérios e provavelmente o Ministério do Ambiente vai desaparecer. Vai desaparecer enquanto Ministério, que é evidente, continuará a preocupação fundamental. Não sei, não falei com o Dr. Passos Coelho sobre isso, nem me lembro de ter lido nenhuma declaração concreta sobre esta matéria, mas julgo eu que ao nível da Secretaria de Estado. Como ainda ontem, numa reflexão que tivemos, dissemos isso, é bom lembrar que no meio da história do direito do ambiente em Portugal, houve alguém que se destacou e este alguém, e eu sou um independente, estou perfeitamente à vontade para dizer isso, esse alguém é uma figura deste partido que se destacou e muito na defesa do ambiente, foi o engenheiro Carlos Pimenta. Depois o engenheiro Carlos Pimenta nunca foi ministro do ambiente, mas sim secretário de Estado do Ambiente. Portanto, é perfeitamente possível ter uma política ambiental séria e sustentável, não com o Ministério, com a composição do Ministério, mas ao nível do secretário de Estado. Isso já aconteceu e aconteceu bem, e oxalá que isso venha a acontecer também após a grande vitória que todos esperamos no dia 5 de julho. Muito obrigado pela vossa paciência. O professor Carlos Amorim teve algumas provocações que envolvem naturalmente as autarquias, o que autárquico na sua ação no dia a dia, mas permitam-me que comece por falar aqui hoje do folheto que chegou à Caixa de Correio, aqui no Alto Minho, do atual Primeiro-Ministro. O atual Primeiro-Ministro é este senhor. É para vos assustar a todos. Tem o mesmo sorriso de há 2 anos e meio. Eu abstenho de comentar o sorriso, porque além de ser cidadão, também sou Presidente da Câmara, não quero computadores. E cá dentro tem muita obra feita. E também dizem os compromissos que se propõem para a próxima legislatura, se fossem governo, para obra que não serão. E dizem aqui uma coisa engraçadíssima em relação a Valença, que é na 6ª linha, instalação da plataforma logística de Valença. É extraordinário. Eu vou há 2 anos e meio ver um carro. Antes das eleições legislativas e antes das eleições autárquicas, não pensavam que ganhavam isto tudo, como ganhavam os governos, também ganhavam a Câmara, e vieram ali à Câmara, fizeram uma sessão pública e disseram que íamos ter 10.000 empregos em Valença, graças à plataforma logística. Não foi o PSD que disse isso, nem eu, que já era candidato à Câmara, nem ninguém do PSD, foi o Partido Socialista. Veio o Estado-Maior, veio cá a Ministra da altura dos transportes, a Secretaria de Estado, a Paula Vitorino. Foi uma coisa, ninguém acreditava nisso. A oferta foi tão grande que as pessoas até nem acreditavam. 10.000 empregos, isto deve ser uma coisa igual à Rodman, que dava 1.000 postos de trabalho também logo. Há 6 anos atrás está fechado, não sei se já perceberam que a Rodman está fechada. E não é um ano, e eu acho que essa é uma das também do nosso programa eleitoral. Não é exatamente isso. Se na energia nós falávamos de eficiência energética, o programa do PSD acentua muito a ideia da eficiência hídrica. E desde logo,
há aqui um reparo a fazer. Há um conjunto de planos, inclusive o Plano Nacional de Água e o Plano de Ordenamento das Bacias hidrográficas, que não estão a ser implementados nem concretizados, embora estejam previstos. Isto é, há aqui um conjunto de regras que não estão a ser implementadas em concreto e que estão atrasadas. Portanto, o programa assim, não havia dinheiro para pagar ordenados, para pagar reformas, para pagar pensões e para pagar os compromissos. Não se esqueçam, sobretudo numa época em que está aqui numa discussão absolutamente, insana sobre o memorando, que há dois partidos de esquerda que são contra a assinatura do memorando e que diziam que não devíamos ter assinado o memorando. Não se esqueçam que o FMI infringiu todos os costumes daquela organização. Porque nos costumes daquela organização, entre a decisão formal de conceder um empréstimo e a chegada da primeira tranche, normalmente demora 1 mês e meio, 2 meses. Ora, a primeira tranche acabou de chegar ontem. Porquê é que isto aconteceu? Porquê é que o FMI decidiu, há uns dias, oficialmente conceder o empréstimo e a primeira tranche chegou logo a seguir? Porque nós estamos de joelhos, mão estendida, a pedir dinheiro, estamos num estado de aflição tremendo e se o dinheiro não chegar, pura e simplesmente não chegaria a tempo de ser processado para, repito, os ordenados funcionários públicos, para as reformas, para as pensões e para alguns compromissos internos e externos. O que significa que íamos entrar na bancarrota. Íamos entrar na bancarrota num espaço de menos de 1 mês. Provavelmente é isso que esses partidos de esquerda querem, não é? Quanto pior, melhor. Não é? Se houvesse um estado da volta, as pessoas sem dinheiro, o país a sonhar ainda mais e tudo aí a fazer aquilo que em Portugal, não se esqueçam, não acontece. Não se esqueçam que nós vemos todos os dias imagens na televisão. No outro dia vi em Madrid uma manifestação contra a austeridade. E a certa altura cargas de polícia de choque, gente a partir montras e a partir carros. Cá em Portugal não se faz isso. Para já não se faz isso. Nós não andamos a incendiar carros. Fez-se uma manifestação da chamada geração arrasta. Teve centenas de milhares de pessoas, não se partiu um vidro de um carro. Isto é um bem de valor incalculável que nós temos. Temos uma pacificação e uma tranquilidade social, mesmo numa altura de aflição, que não podemos perder isto. Se nós perdermos isto, então, meus amigos, podem acontecer coisas realmente muito más a que nós não estamos habituados. Mas apresentar também as propostas que conviram nesta altura de eleições. E, portanto, muito obrigado também ao Eduardo Dantas pela eficiência na organização desta sessão, à Conselheira de Valência, na pessoa do Presidente, o empenho para esta realização e ao Presidente da Câmara por ter, de facto, enriquecido este debate. Dizer só que no próximo dia 30, a todos os valencianos aqui presentes, estará cá o Dr. Passos Coelho, às 11 horas, no centro de Valência, das Muralhas, e, portanto, estarão todos convidados para, em campanha eleitoral, recebermos o nosso líder do partido, o Sr. Primeiro-Ministro de Portugal, bem como na sequência destes encontros temáticos que vamos tendo, na próxima segunda-feira haverá um encontro temático sobre agricultura com o Sr. Presidente do Partido, e, portanto, é uma oportunidade do Distrito partilhar com o Presidente do Partido este assunto também tão importante que é a agricultura e que depois haverá um comício à noite em Vila Castelo, também aproveitável para todos convidar. Como prometi que terminava ainda neste dia, está quase no limite. Todos muito obrigado e bem-ajam por terem enriquecido este debate e este contributo do partido e do nosso Governo de Estudos. Muito obrigado.